Meu nome é Deise Clementino Souza. Esse vídeo é uma denúncia de invasão de celular, computador e e-mail que teve início no ano de 2016 e também contra a implantação ilegal de pontos de escuta em 2021 na minha casa, em Araguaína, Tocantins, por Isaías Borges de Souza, e na casa da minha avó e em outra casa minha em Xambioá, Tocantins, no ano de 2022, por Ulisses Saraiva da Silva, e também contra a implantação de rastreadores que foram colocados em 2023 nos meus objetos pessoais por Isaías Borges de Souza e também Ulisses Saraiva da Silva. Além disso, uma emboscada contra a minha vida foi tramada na UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, por 3 pessoas e seus braços direitos. Os autores são Ayrton Siben, reitor da UFNT, Andréa Martins Lameirão Mateus, professora da UFNT, Elisa Borges de Alcântara Alencar, professora da UFNT, Isaías Borges de Souza, ex-aluno da UFNT, Ulisses Saraiva da Silva, funcionário da fábrica Votorantim Cimentos, unidade de Xambioá, Tocantins, Giovana Pereira de Farias, esposa de Ayrton Siben, e Mariana, da empresa Anjo Guardião Investigações TI. E também Tatiane Freitas, pastora de Araguaína, Tocantins. Acredito que a motivação inicial para essas pessoas estarem me perseguindo é que antes de sair da UFT, eu descobri segredos das professoras Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, que as duas tinham um caso com o aluno Isaías Borges de Souza. As pessoas que deram início às invasões nos meus aparelhos, dispositivos, tanto de celular como notebook, e-mails, WhatsApp, e que inclusive tinham acesso às minhas contas bancárias, foram Ayrton Siben, juntamente com Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar e Isaías Borges de Souza, que recrutaram depois mais de 50 pessoas para fazerem o mesmo. Dessas, mais de 10 pessoas são todas professoras da UFNT. São elas Mariana Noleto, Pedro Alberice da Rocha, Luiz Roberto Pio Furtado de Oliveira, Márcio Araújo de Melo, Miliane Moreira Cardoso Vieira, Luiz Helena Oliveira da Silva, Francisco Edviges Albuquerque, Lia Testa, Marcele Diana Helfstein Alberice da Rocha e Valéria Medeiros. Além desses professores, outras pessoas de Araguaína, Tocantins, de outras cidades do Tocantins e até de outros estados também foram recrutadas. Algumas delas tinham ligação direta com a Universidade Federal do Norte do Tocantins, ou UFT. As outras não. São elas, os ex-alunos e ex-colegas da vítima. Ex-colegas meus, João Vitor Vilaça, Cíntia Lira, Samara e Renata. E também Marlon Marques Pinheiro de Melo, Juliane Malísia, ex-namorada de Marlon, Eldon Flávio, vendedor, Alexson Rocha, bombeiro civil, pastora Tatiane, pastora e proprietária da Clínica Viva, viúva de Dr. Afonso, Edivardo Dias da Silva, ex-companheiro da minha mãe, Lorença, esposa do meu pai, e também meu próprio pai, João Batista Clementino Souza, Camila Feitosa de Nogueira, vulgo Edinaélia Araújo, namorada fictícia de Marcos Cardoso Freitas, Larissa Rabelo de Carvalho, vulgo Aline Silveira, namorada fictícia de Isaías Borges de Souza, Marcos Cardoso Freitas, caminhoneiro do Maranhão. O outro grupo de pessoas que foi recrutado por Ayrton Siben, Andréa e Elisa, são de Xambioá, Tocantins. E as pessoas recrutadas foram Erivelton Reis, carteiro dos Correios, unidade de Xambioá, Tocantins, Maria Raquel, esposa de Erivelton Reis, Luiz Alves, escritor e assessor político,
Ludmila Silva, esposa de Luiz Alves. Ulisses Saraiva da Silva, funcionário da Votorantim Cimentos, unidade de Xambioá. Tânia Borges da Silva, esposa de Ulisses Saraiva. Luciana Lopes da Silva, comerciante de Xambioá, Tocantins. Jane Keila Carvalho, funcionária municipal. Dagmar Raimunda Nascimento da Silva, esposa do meu tio, funcionária municipal. Thaís, candidata a vereadora de Xambioá. Também pessoas da Bahia que foram recrutadas. Delfino de Jimenez, falso inquilino, vulgo Júnior Genival. Fernanda Erasmo de Macedo, Bahia, esposa falsa de Júnior Genival, falsa inquilina. Esse casal falso foram contratados por Ayrton Siben, André e Elisa para morar em uma das minhas casas de aluguel, para fazerem rituais macabros através de pontos de escuta e me monitorar pelo celular e pelo computador. Também foram participantes da rede de crime organizado como Laranjas. Pessoas do Pará, Marcos Denísio Moraes. Pessoas do Amazonas, o modelo Rodrigo Rotem. Pessoas de Alto Paraíso de Goiás que foram compradas e recrutadas para me prejudicar e disseminar mentiras a meu respeito. Henrique, dono do supermercado Paraíso. Marinês dos Santos, gerente do supermercado Paraíso. Alexandre dos Santos Cavalcante, dono da pousada Aura. Pessoas de São Paulo que foram recrutadas também. Milais Ripel, professora da CNA Idiomas. Tudo começou quando conheci as duas professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, na UFT. As duas começaram uma perseguição velada contra mim na universidade, dificultando os meus estudos lá, através de intrigas entre os professores. Até então, eu não conhecia o reitor Ayrton Siben, que na época era apenas um professor. Antes de sair da UFT, percebi que meus aparelhos de celular e notebook estavam tendo características de invasão. Troquei de chip de aparelho por várias vezes. Depois que me desliguei totalmente da UFT, as características de invasão no celular e notebook aumentaram. Fiz pesquisas por conta própria para confirmar. E a única suspeita que eu tinha na época de um possível invasor era de Ulisses Saraiva da Silva, um desafeto da cidade de Xambioá, Tocantins. Fui avisada por algumas pessoas que ele estaria tramando um golpe financeiro contra mim e que tentaria uma reaproximação com esse objetivo. Avisaram também que Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar e Isaías Borges de Souza teriam falsificado documentos para Ulisses Saraiva da Silva aplicar esse golpe, inclusive para conseguir se apropriar de 4 casas que não eram minhas, e sim de minha mãe, e também o valor de R$50 mil que eu tinha na conta, pois essas pessoas tinham acesso a todas as informações financeiras e pessoais minhas. O plano desses 3 era que Ulisses Saraiva aplicasse o golpe e depois fugisse da cidade com uma criança de 12 anos, com quem ele estava se relacionando, às escondidas. Depois do aviso que eu recebi, não fui mais para Xambioá, Tocantins. Recebi avisos também de que Ulisses Saraiva estava tramando um sequestro seguido de estupro, juntamente com Ayrton, Andréa, Elisa e Isaías. Comecei a receber ameaças no celular de modo indireto. Começaram a aparecer vídeos visualizados no histórico que eu não havia visualizado. Conteúdo pornográfico, vídeos sobre rituais de necromancia, necrofilia, exaltação de Hitler e do nazismo. Experiências nazistas durante o Holocausto, entre outros. Então percebi que o possível invasor visualizava esses vídeos
e decidi contratar a empresa Anjo Guardião Investigações, que na época tinha como responsáveis técnicos Matheus e Mariana. Fiz o pagamento da investigação à vista para a empresa em forma de Pix, porém demoraram muito para entregar o resultado da investigação. Assim, decidi ir para a casa de meu pai em Palmeirantes, Tocantins. Depois de chegar lá, continuei cobrando o resultado da investigação e recebi um recado de Mariana, que Matheus estava com a mãe doente e que a entrega do resultado demoraria mais uns dias. Por conta da demora ainda em Palmeirantes, Tocantins, falei por mensagem que levaria a empresa Anjo Guardião Investigações no Procon, caso não entregassem o resultado da investigação. Logo, os responsáveis técnicos decidiram marcar dia e hora para a entrega. E por meio de uma ligação, senhor Matheus disse que não havia nenhuma invasão nos meus aparelhos de celular, notebook, nem nos e-mails e muito menos no WhatsApp. Porém, eu não tive cuidado de, no início, exigir o contrato da prestação de serviço nem o laudo técnico do resultado. Depois que recebi a notícia do senhor Matheus, me senti um pouco mais segura e decidi ficar em Palmeirantes, Tocantins por uns 3 meses e voltar a usar os aparelhos de celular e notebook. Porém, tive muitos desentendimentos com a minha madrasta, esposa do meu pai, Lourença, que estava impossibilitando a minha permanência lá. Então volto para Araguaína, Tocantins, e as características de invasão nos aparelhos pararam por uns dias. Depois de uma semana ou 2 na cidade, percebo uma Hilux prata de vidro escuro seguindo e me vigiando, principalmente nas noites de domingo, em que eu sempre participava das missas no Santuário Sagrado Coração de Jesus. As características de invasão nos meus dispositivos voltaram a aparecer, inclusive os vídeos que falavam sobre rituais de necromancia e necrofilia, rituais com cadáveres, nazismo e muito conteúdo pornográfico pesado. Todos eles apareciam como visualizados sem eu ter assistido nenhum deles, e muitas pesquisas no histórico apareciam sem eu ter feito. A minha última desconfiança é que talvez a pessoa que tivesse invadido meus dispositivos fosse da área da tecnologia e teria feito isso da primeira vez sem deixar rastros, inclusive voltando a invadir novamente os aparelhos, depois que voltei para Araguaína, Tocantins, ou que não tivessem nem mesmo parado com as invasões. Com o aumento das características que davam indícios de invasão tanto no notebook como no celular, falei para minha mãe sobre o que estava acontecendo e que tinha decidido fugir para a cidade de Professor Jamil, Goiás. Só que dessa vez com mais suspeitas sobre a autoria das invasões. Chegando na cidade de Professor Jamil, Goiás, fui para a casa de meu avô materno, onde tinha a intenção de ficar por um bom tempo, sem acessar a internet e redes sociais, e usando apenas um celular analógico para me comunicar. Com menos de uma semana na cidade, a esposa do meu avô começa a receber ligações de um número restrito, falando que sabia onde a vítima, no caso eu, estava. Falavam a frase para ela, sem citar meu nome, e desligavam. Então, depois das ameaças, decidi ir para Goiânia, Goiás, contratar outra empresa investigadora de crimes cibernéticos. Dessa vez, a empresa Alves e Amorim Perícia Digital. A investigação dos meus dispositivos ficou a cargo de Eduardo Henrique Alves Amorim, engenheiro da computação. Depois de explicar o que estava acontecendo e falar sobre os suspeitos das invasões, fechei o contrato e fiz o pagamento. Eduardo começa a examinar os meus aparelhos e colher as primeiras informações, dando feedback de tudo que descobria. A princípio, o que ele falou é que havia mais de 400 conexões de outros dispositivos conectados ao meu celular
e muitos deles de estados diferentes, como Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Santa Catarina, entre outros estados em que eu nunca estive. As outras conexões eram da cidade onde eu morava, Araguaína, Tocantins, da cidade em que meu pai morava, Palmeirantes, Tocantins, e Xambioá, Tocantins, cidade que eu não havia mais pisado desde os boatos sobre a perseguição velada de Ulisses Saraiva da Silva contra mim. Eduardo disse que era muita coisa que tinha encontrado, mas que faria o possível para entregar o resultado do trabalho em no mínimo 3 dias ou no máximo 7 dias. Passei uma semana esperando o resultado das investigações e a entrega dos meus aparelhos. Durante essa semana, o perito mudou totalmente seu discurso sobre o que havia descoberto. E vi muito interesse dele em me convencer de que as pessoas que haviam invadido meus dispositivos não eram os suspeitos que eu pensava ser, e sim outras pessoas. Ele foi tão contraditório nas últimas conversas que chegou até mesmo negar algumas vezes de modo indireto as invasões que ele mesmo havia confirmado no início. Então voltei para a cidade de Professor Jamil, Goiás, e aluguei uma casa no setor Boa Nova. Assim que me mudei, no mesmo dia percebi a mesma Hilux prata na rua ao lado da minha casa. Esse carro ficou lá por mais de 1 hora. Dias depois, sempre passava em frente da minha casa e da casa ao lado, a mesma Hilux prata e uma branca. Os 2 carros paravam um pouco e depois saíam em arrancada. Depois que voltei de Goiânia para Professor Jamil, Goiás, passei mais ou menos 1 mês esperando a entrega do laudo pelo e-mail. Durante esse tempo, sempre que precisava falar ou perguntar algo para o perito, ele respondia de forma muito grosseira, como se quisesse me intimidar. Depois de muita cobrança, o perito envia o laudo por e-mail, cheios de erros ortográficos e gramaticais, e me orienta a registrar um boletim de ocorrência na cidade onde tudo começou, Araguaína, Tocantins. Depois disso, Eduardo marcou dia e hora para que eu pegasse os aparelhos que ficaram com ele. Até então, eu não estava querendo voltar para o estado do Tocantins e procurei todos os meios e informações possíveis de tentar resolver o problema no estado do Goiás, em vez de voltar para Araguaína. Eu levei o laudo e os aparelhos na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, Goiás. Chegando lá, fui atendida pela escrivã Yara Priscila Alves da Silva Furtado. Narrei os fatos e entreguei o laudo. Antes de começar os procedimentos de registro do boletim de ocorrência, Yara Priscila Alves da Silva Furtado chamou o delegado titular, Paulo Ludovico Evangelista da Rocha. Falou do que se tratava, pediu algumas orientações para ele e logo começou a registrar a narrativa dos fatos. Algo que chamou a minha atenção é que a escrivã não quis colocar os nomes dos 5 principais suspeitos, deixando apenas Ulisses Saraiva da Silva como principal suspeito. Tanto o laudo técnico como os aparelhos de celular e notebook foram entregues por mim no mesmo dia para a escrivã. E o que foi informado por eles para mim é que eu só voltaria ao Tocantins para resolver esse problema se eu quisesse, que eu poderia resolver no estado onde estava morando, no caso Goiás. Assinei os documentos que pediram para eu assinar, inclusive o de entrega dos aparelhos, documento que sumiu da minha casa junto com outros documentos impressos desse caso. Depois de registrar o boletim de ocorrência e entregar os aparelhos na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, voltei para a cidade de Professor Jamil e mudei de casa. Dessa vez fui morar em frente à rodoviária. Essa casa pertencia ao mesmo dono que alugou a primeira casa para mim, quando eu cheguei de Goiânia, deixando a investigação com Eduardo. Depois de mais ou menos 1 mês, adquiri um celular e em menos de 1 semana de uso o aparelho começa a apresentar as mesmas características do outro que tinha sido invadido. Então decidi vender os aparelhos,
ou aparelho e comprar um tablet. Com o tablet acontece o mesmo, porém começo a desconfiar que talvez houvesse algum dispositivo espião implantado dentro de minha casa, conectando qualquer aparelho que eu estivesse usando automaticamente, ou que talvez a rede de internet que eu usava pudesse ter sido invadida. Essas eram duas hipóteses, pois certa vez avistei um ponto de laser vermelho do lado de fora da minha casa, que fazia o barulho de um bip, mas não consegui localizá-lo. Recebi uma informação sem prova material de que o mesmo perito que examinou meus aparelhos de celular e notebook em Goiânia e que forneceu o laudo técnico havia sido comprado pelas 3 pessoas que estavam me perseguindo e que também estava recebendo favores sexuais de Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar para mentir no laudo sobre a autoria das invasões, inclusive deixando a confecção do laudo por conta de Andréa Martins Lameirão Mateus, colocando somente um dos envolvidos no crime e deixando todas as outras pessoas que invadiram o dispositivo de fora, e que também ele estaria prestando serviço de invasão e monitoramento para Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar e todas as pessoas que foram recrutadas por esses 3. Enviei mensagens do meu tablet que estava usando e que apresentava essas características de invasão, questionando o perito, e ele respondia sempre de forma muito grosseira e intimidatória, chegando até ligar para mim de outros números. Fui até uma delegacia da mulher em Goiânia para confirmar se a orientação dada por Eduardo e pela equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos estava correta. Chegando lá, a pessoa que estava de plantão, a delegada, confirmou que era isso mesmo que eu precisava fazer. Então refleti bastante sobre a minha volta para o estado de onde havia fugido e resolvi fazer uma tentativa. Então comecei a me preparar para resolver o problema onde tudo começou. No mês de maio, perto do feriado do Dia das Mães, saí de Goiânia, Goiás, com destino a Araguaína, Tocantins. Antes de sair de Professor Jamil, Goiás, fui avisada que as principais pessoas que me perseguiam, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, haviam contratado um casal de inquilinos falsos para morar em uma das casas que era minha, de sociedade com a minha mãe, na cidade de Xambioá, Tocantins. A princípio, era um casal da Bahia. O homem dizia se chamar Júnior Genival ou Genival Júnior. Até então, quando eu saí do Tocantins, fugindo dos suspeitos, ainda não conhecia esses inquilinos pessoalmente. Daí saí de Professor Jamil com destino a Goiânia e de Goiás para o Tocantins ainda no mesmo dia. Chegando em Araguaína, fui direto para a Delegacia de Polícia Civil e da Mulher com o laudo do perito, para registrar o boletim de ocorrência contra os suspeitos. A primeira orientação que recebi lá é que teria que registrar 2 boletins de ocorrência, um na Delegacia da Mulher e outro na Delegacia de Polícia Civil normal, por conta da complexidade do caso. E fiz conforme foi orientado. Primeiro fiz o registro na Delegacia da Mulher e, por último, na Delegacia de Polícia Civil normal. Os nomes que foram registrados nesse boletim foram de Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus como mandantes e Ulisses Saraiva da Silva e Isaías Borges de Souza como participantes. Apesar de saber da participação de Elisa Borges de Alcântara Alencar junto com os 4, não quis colocar o nome dela, mas sabia que os 4 estavam juntos como invasores, mandantes e mentores de tramas e intrigas contra todas as áreas da minha vida, inclusive contra a minha própria vida. Cheguei na casa da minha mãe no fim da tarde, mas não queria ir para lá. No entanto, decidi ficar lá mesmo, enquanto resolvia as coisas com as autoridades
e em relação aos trabalhos de pesquisas que estavam parados e que eu precisaria ir até Xambioá para fazer. Antes de ir para Xambioá, a primeira vez, fiquei aguardando o resultado do pedido de medida protetiva contra o principal suspeito, que era Ulisses Saraiva da Silva. Dias depois recebi o resultado da medida protetiva que foi deferida pelo juiz. Me senti mais segura para ir até Xambioá, trabalho e estudos, dar continuidade aos projetos que estavam paralisados. Quando fui para Xambioá, decidi ficar na minha casa perto da Beira-Rio, que era minha de sociedade com a minha mãe. Quando cheguei lá, o falso inquilino Júnior Genival, ou Genival Júnior, não estava lá. Disseram que estava viajando para a Bahia, mas eu já tinha sido avisada que a viagem desse falso inquilino era proposital. Então comecei o planejamento da coleta de entrevistas para produzir o livro que fala sobre a construção da ponte entre os dois estados, Tocantins e Pará. O começo foi um pouco difícil, mas consegui a quantidade de entrevistas suficientes para produzir o livro. Voltei para Araguaína novamente. A cada ida em Xambioá, eu descobria algo novo sobre os suspeitos, inclusive sobre pessoas que haviam sido recrutadas por eles para invadirem meus dispositivos. Eram pessoas que eu não sabia da participação, mas desconfiava. Antes de ir para Xambioá, estudo e trabalho, a primeira descoberta que fiz ainda na delegacia antes de registrar o boletim de ocorrência era que Ulisses Saraiva da Silva estava morando uma rua depois da casa da minha avó. Fato que me deixou intrigada, porque depois das ameaças veladas e imposição de medo e terror psicológico, eu nunca mais tinha tido notícias de Ulisses Saraiva, mas o vi algumas vezes em Araguaína, dirigindo carros diferentes perto da minha casa. Algo que aconteceu também na primeira ida para Xambioá foi a aproximação de um farsante enviado por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Ayrton estava em processo de separação de Giovana Pereira de Farias e se preparando ao mesmo tempo para casar com Andréa formalmente. Fui avisada que essas pessoas enviariam um farsante até mim com a intenção de me desestabilizar psicologicamente e para atrapalhar o andamento do meu trabalho e da minha pesquisa. Um homem chamado André foi até o Hotel Araguaia, onde eu buscava uma entrevista com um funcionário da Votorantim Cimentos para a pesquisa do livro. Ele se aproximou tentando fazer amizade comigo, dizendo ser funcionário público de Miracema, Tocantins. Pedi para ele mostrar a carteira profissional. Ele inventou uma desculpa, mas depois fiquei sabendo que o objetivo principal desse farsante era fazer uma proposta sexual, filmar e depois me chantagear com a mesma. A cada ida para Xambioá, eu descobri a participação de um novo integrante nesse caso. A maioria deles haviam feito parte do meu círculo de amizades, mas eram pessoas com as quais eu não tinha mais contato. A primeira delas a ser descoberta na primeira ida para Xambioá foi Erivelton Reis, carteiro da unidade dos Correios de Xambioá, Tocantins, conhecido de infância. Depois, na segunda ida, Janiqueila Carvalho, funcionária municipal, uma amizade antiga com quem eu não tinha mais contato. Na terceira ida, Luiz Alves, escritor e assessor político, amizade da época de infância e adolescência, pessoa com a qual eu raramente tinha contato e falava. Entre a terceira e a quarta viagem para lá, descobri que talvez o motivo inicial da perseguição contra mim não era só o fato de eu saber que Ayrton, Andréa, Elisa e Isaías Borges de Souza eram amantes, mas que Andréa teria engravidado de Ayrton para depois lucrar junto com Isaías e o próprio reitor com o aborto do bebê. Por conta desse aborto foi feito um laudo médico falso a pedido de Ayrton para que Andréa recebesse um benefício por incapacidade mental. Entre eles foi feito um acordo em que Isaías constaria como pai da criança no laudo.
e parte do benefício ou benefício todo iria para ele. Também comprei mini câmeras de monitoramento e segurança para tentar pegar a pessoa que estava entrando e saindo das minhas residências sem deixar rastros, tanto em Araguaína como em Xambioá. Só que ao instalar os dispositivos, o sinal da rede que eu estava usando não parava online. Era derrubado constantemente nas duas cidades, tanto na casa da minha avó, em Xambioá, como em Araguaína, Tocantins. Na quarta viagem para lá, descobri sobre a participação de Dagmar Raimunda Nascimento da Silva, esposa do meu tio, que morava ao lado da casa da minha avó. Foi na quarta ida que eu tive a confirmação do falso inquilino. Então, através do celular do meu tio, dei 24 horas para que ele se retirasse da minha casa. Foi dessa vez que foi armada uma emboscada para mim. Pessoas que me protegiam já haviam me avisado que o casal Ayrton Cibe e Andréa Martins Lameirão Mateus estavam indo e voltando constantemente de São Geraldo do Araguaia, Pará, negociando com pistoleiros e também com mulheres do crime a minha morte. Numa quarta-feira, em plena luz do dia pela manhã, quando eu estava a caminho da Igreja Católica, os mesmos carros que me seguiam e me vigiavam 24 horas nas ruas de Araguaína vieram em alta velocidade para me sequestrar e foram colocados para fora da cidade por outro comboio de carros que vinha logo atrás deles, cercando todas as ruas e deixando apenas uma rua para que esse comboio inimigo não voltasse. Chegando em Araguaína, tentei entregar algumas provas que havia conseguido contra os meus perseguidores. Tentei primeiro entregar na delegacia de polícia civil e lá disseram que o caso não estava mais com eles. Tentei entregar na DEIC, disseram que tinham orientado de forma errada sobre o registro dos 2 boletins de ocorrência, que não podiam ter registrado 2 boletins de ocorrência a respeito do mesmo caso e que não tinham nada a ver com o caso. A última tentativa minha seria entregar as provas na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia. Antes de ir para lá, recebi uma informação que o método que os invasores do meu celular e notebook utilizavam para me monitorar e monitorar outras vítimas que eles faziam quando não tinham acesso a esses aparelhos era a implantação ilegal de pontos de escuta, mini câmeras espiãs e rastreadores nos locais e objetos pessoais das vítimas, e que por meio deles eram feitos rituais de morte, destruição, entre outros, com o objetivo de matar ou manipular espiritualmente suas vítimas. Roubos, estelionato, desvio, coleta e repasse de outras informações das vítimas, como dados de contas bancárias, também eram feitos através das invasões de celular e computador. Os dispositivos espiões eram implantados através da invasão das residências, mas uma invasão que não deixava o menor sinal de arrombamento ou danos nas fechaduras. A falsificação das fechaduras. Então comprei um detector de pontos de escuta e rastreadores e consegui detectar pontos em todos os colchões que havia na casa da minha avó, mas não consegui pegar os mesmos por conta da profundidade em que foram implantados. Depois da quarta viagem para Xambioá, fui para Goiânia acompanhar uma vizinha em um tratamento médico. Eu ia aproveitar essa viagem para entregar as provas na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, onde eu havia registrado boletim por invasão e deixado meus aparelhos de celular e notebook. Na terceira semana lá, fui na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos tentar entregar as provas que havia colhido contra os principais suspeitos. Chegando lá, a equipe que estava de plantão não deixou eu adentrar o recinto. Pediram para que eu me retirasse e aguardasse do lado de fora. A escrivã Yara Priscila Alves da Silva Furtado começou a rir
quando eu disse que a Delegacia da Mulher de Araguaína inicialmente tinha entendido que o meu caso se tratava de um caso de rede de crime organizado que tinha se formado através da perseguição oculta e velada dessa invasão de dispositivos. A escrivã saiu rindo e pediu para um agente falar comigo. O agente saiu gritando comigo, dizendo que eles não tinham mais nada a ver com o caso e que quem tinha que resolver eram as autoridades do Tocantins, onde tinha sido registrado a primeira denúncia. Mas a primeira denúncia foi registrada na própria Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, no dia 22 de março de 2023, e não no Tocantins, que foi bem depois, no dia 10 de maio de 2023. Falei para o agente que tinha provas. Ele aumentou ainda mais o tom de voz e pediu para que eu me retirasse do recinto. Além disso, a equipe não devolveu meus aparelhos e não quis dar satisfações nem informações sobre os mesmos. Então pensei na possibilidade da equipe ter sido comprada para não investigar o caso e também para destruir os aparelhos a pedido dos principais suspeitos, dado o poder aquisitivo, de influência com autoridades e a quantidade de pessoas que foram recrutadas para fazer parte da rede de perseguição, que na verdade era uma rede de roubo, estelionato, prostituição, entre outros crimes. Fiquei desesperada na frente da delegacia por um bom tempo, e a equipe da delegacia chamou a PM goiana para me intimidar e fazer com que eu saísse de lá. Depois da tentativa fracassada de entregar as provas, fui atrás de um advogado, Janderson de Souza Silva, indicado pela família da casa em que eu estava hospedada com a minha vizinha. Lá expliquei o caso e combinei de falar com ele novamente quando eu voltasse definitivamente do Tocantins para o Goiás. Antes de voltar para o Tocantins, descobri que Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar e seus cúmplices, braços direitos, estavam em Goiânia, e que a cada nova informação que tinham a meu respeito e do que eu planejava para minha volta para a cidade de Professor Jamil no Goiás, eles iam lá pessoalmente e voltavam. Ao todo fizeram 6 viagens até a cidade, com o intuito de comprar pessoas para me prejudicar. 3 pessoas nessa cidade foram compradas. Luciano Oliveira, meu vizinho, que ficaria a cargo de repassar informações minhas, o senhor José Hernandes, dono das casas em que eu morei, que ficaria a cargo de abrir a casa em que eu morava para a entrada dessas pessoas, e Petrônio Dias, que implantou pontos de escuta primeiramente na casa do meu avô e depois nas outras casas em que eu morei. Pontos que ficaram na cama e no sofá e que também foram implantados rastreadores nos meus objetos pessoais por essas pessoas. A compra dessas pessoas foi feita antes da minha ida para o Tocantins, na tentativa de parar com a perseguição, denunciando esses suspeitos para as autoridades. A mesma proposta foi feita para as autoridades policiais e políticas do município de Professor Jamil, só que eles já sabiam do que se tratava e não aceitaram por saber do que essas pessoas fizeram e continuavam fazendo contra mim. Mesmo assim, Ayrton Siben comprou um imóvel de alto padrão para ele, Andréa e Elisa, com a intenção de colocar pessoas recrutadas nessa casa e na cidade para me prejudicar e tramar minha morte espiritual junto com outros recrutados, depois que eu voltasse definitivamente do Tocantins para o estado de Goiás. Quando voltei de Goiânia para Araguaína, com a vizinha que eu estava acompanhando em tratamento médico, fiz minha última viagem para Xambioá. Na última ida para lá, descobri que além dos pontos terem sido instalados na residência da minha mãe e minha na Beira-Rio e na casa da minha avó, também tinham sido instalados na imagem de Arcanjo Miguel na Igreja Católica e no Cruzeiro da Praça Alameda.
lugar onde eu ia para exercer a minha fé. Tendo sido informada de tudo que estava sendo tramada pelo trio e outros integrantes na cidade de Professor Jamil, decidi não voltar mais para lá e para a cidade de Alto Paraíso de Goiás, onde tinha família. Assim que cheguei lá, fiquei sabendo que a perseguição era apenas uma peça coringa para o grupo cometer outros crimes, como roubos e estelionatos, através da invasão de celulares, WhatsApp, sistemas de segurança e monitoramento de casas e empresas, e implantação ilegal de pontos de escuta e rastreadores em locais e objetos pessoais das vítimas que eles escolhiam como alvo. Além da perseguição ser usada como um disfarce por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, outro integrante estaria sendo pago para assumir a culpa de tudo e se responsabilizar sozinho. Ulisses Saraiva da Silva assumiria a culpa pelas invasões e pelos rituais que na verdade estavam sendo feitos e executados por Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar e Ayrton Siben, com a participação de Dalton Ferreira. O casal de falsos inquilinos Delfino Jimenez, Fernando Erasmo de Macedo, além do pai de santo de Andréa, que tinha relações sexuais com ela. Além disso, Ayrton Siben tinha uma mãe de santo em Araguaína, que também prestava serviços espirituais para ele. Fora esses 4 bruxos, e a própria Andréa, que era uma sacerdotisa da velha arte, com conhecimento em todas as vertentes espirituais e sistemas de rituais e magísticos, Dalton Ferreira foi o mago ocultista responsável por revelar para mim o que estava acontecendo desde o início da perseguição espiritual e material, e também sobre o que era tramado e arquitetado pelos 3 contra mim constantemente ao longo do tempo, desde a contratação dele pelo trio no ano de 2020, para que fizesse rituais através dos aparelhos do ponto de escuta contra mim, contra minha família e clientes da minha mãe, que trabalhava em casa como podóloga. Entre eles, Dr. Afonso, que veio a óbito. O próximo alvo do grupo seria a mãe dele, Dona Janete. Depois disso, fiquei sabendo que entrariam em Alto Paraíso de Goiás para executar os mesmos planos que haviam arquitetado contra mim em Araguaína e Professor Jamil. Então montei uma estratégia de defesa, com a exposição de cartazes nas ruas de todos os integrantes, inclusive dos principais acusados que eram sócios, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Então veio o primeiro emprego meu na cidade. Nele eu pude perceber que com o passar dos dias uma pessoa estava muito interessada que eu saísse de lá, inclusive disseminando mentiras a meu respeito para os patrões e me acusando de coisas que eu não tinha feito. A gerente do supermercado Paraíso, Marinês dos Santos, exigia que eu assumisse a culpa de algo que eu não havia feito no trabalho e fez eu pedir demissão. Chegou até mim que Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, Isaías Borges de Souza e outros integrantes da rede entravam e saíam da cidade constantemente, apesar de estarem sendo expostos e que inclusive tinham comprado a gerente Marinês dos Santos e Henrique, dono do supermercado Paraíso, para me prejudicarem lá e fazer com que eu pedisse demissão. Antes de ir trabalhar na pousada Aura, enviei cartas anônimas para as próximas vítimas que seriam alvo desse trio: Dr. Celso Sintra, seu filho Leonardo, Senhor Iracema, do cartório de notas, Lucimar, dona da Valtra Comagril, Senhor Mário, produtor rural, prefeita de Xambioá, Patrícia Evelyn, e prefeito de Palmeirantes, Tocantins, e também o superior diretor da fábrica Votorantim Cimentos em São Paulo, para que tomasse providências a respeito da unidade de Xambioá, Tocantins, que estava sendo alvo de espionagem e roubo por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, juntamente com Ulisses Saraiva da Silva.
Essas correspondências foram extraviadas, impedidas de chegarem aos destinatários pela invasão do sistema dos Correios, feitas pela equipe de TI Anjo Guardião Investigações, cujos técnicos Mariana e Matheus, com a participação direta e orientação de Erivelton Reis, carteiro dos Correios da unidade de Xambioá, foram feitas por ele. Depois fui trabalhar na pousada Aura, onde havia feito um acordo com o dono, Alexandre dos Santos Cavalcante, para trabalhar meio período como voluntário e meio período como CLT. Chegando lá, Alexandre pediu que eu ficasse a primeira semana, inclusive nos finais de semana, trabalhando para ele o dia todo, inclusive à noite, sem pausa nem para me alimentar. Depois, ao final de quase 15 dias trabalhando ininterruptamente, ele me chamou e disse que não poderia cumprir o que havia prometido, porque não tinha dinheiro. Então deixei bem claro que, como havia trabalhado o dia todo e a noite toda, sem hora, nem para parar, nem para me alimentar, eu cobraria os dias trabalhados em diárias. Ele se negou a me pagar, discutiu comigo e tirou fotos minhas e gravou vídeos meus sem a minha permissão no momento da discussão. Esses vídeos e essas fotos foram feitos e gravados a pedido de Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, para que divertissem eles e todos os integrantes laranja que estavam recebendo dinheiro deles. As fotos e os vídeos meus, nervosa e discutindo, indignada com a situação, foram feitos sem a minha permissão, no momento da discussão, com a intenção de me intimidar. Logo percebi que Alexandre estava enviando as fotos e os vídeos para alguém e aguardando alguma resposta. Saí desse lugar sem receber pelo trabalho que fiz, apenas com a humilhação e a indignação. Logo me informaram que as mesmas pessoas que haviam comprado Marinês dos Santos e Henrique do supermercado Paraíso haviam também comprado Alexandre dos Santos Cavalcante, dono da pousada Aura, para me prejudicar. Eu já estava desconfiada, pois percebia que Alexandre estava constantemente me filmando e tirando fotos minhas disfarçadamente sem a minha permissão, enquanto eu trabalhava para ele na casa e na pousada dele. Contra Marinês dos Santos, registrei um boletim de ocorrência. Já contra Alexandre não consegui fazer nada a respeito na justiça, porque todos os órgãos e advogados da cidade de Alto Paraíso que eu procurava tinham sido comprados pelos acusados para dizerem que eu não podia fazer nada a respeito, muito menos eles. Depois disso, fiquei trabalhando apenas como diarista, estudando em casa e fazendo atendimentos como terapeuta holística, uma das áreas em que tinha conhecimento. Essas pessoas, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, Isaías Borges de Souza, Tatiane Freitas, Edson Galo, Giovana Pereira de Farias e os professores da UFNT, que foram aqui citados, passaram mais ou menos 8 anos monitorando a minha privacidade, invadindo a minha intimidade e fazendo rituais de morte e destruição contra mim e contra pessoas da minha família, através de pontos de escuta instalados tanto na casa da minha mãe, na casa da minha avó e na casa de uma prima minha que veio a óbito, Márcia de Souza Trindade. O reitor, os professores e professoras, inclusive alunos, mataram minha prima para roubar o fruto de um ganho que ela teve. Com esse dinheiro, o reitor e a maioria dos professores da UFNT e esses alunos formaram uma rede de crime organizado e prostituição, dentro e fora da Universidade Federal do Norte do Tocantins, em que pessoas eram colocadas como laranjas para a lavagem de dinheiro. Empresas de fachada também foram abertas. Entre elas está a editora Atena, a empresa de limpeza e serviços gerais Maria Brasileira
entre outras. Essas pessoas tinham que obrigatoriamente bancar rituais de morte e destruição contra mim e contra minha família, que eram transmitidos em tempo real pelos pontos de escuta e também de forma virtual pelos aparelhos de celular. Durante esses rituais, segundo o que foi passado para mim, acontecia orgias entre os 3 principais integrantes e os outros integrantes do grupo, incluindo bruxos e magistas que trabalhavam para eles 24 horas por dia. Além de mim e da minha prima e também da minha família, mais pessoas possivelmente teriam sido vítimas de Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. São elas: Beatriz, funcionária da UFNT, que teria sido assassinada de modo direto e convencional a pedido de Ayrton Siben por estar grávida dele, tendo como executor do crime Isaías Borges de Souza, com a participação direta de Elisa Borges de Alcântara Alencar e Andréa Martins Lameirão Mateus. Professora Isabel Auler, que teve pontos de escuta e rastreadores implantados em seus objetos pessoais por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, antes de viajar para o exterior. A minha prima, Márcia de Souza Trindade, com a participação direta da pastora Tatiane Freitas, que foi até Xambioá com Isaías Borges de Souza para implantar pontos de escuta na cama dela e travesseiro, e que logo depois foram implantados em Araguaína por Isaías Borges de Souza, com a participação direta também de Dagmar Raimunda Nascimento da Silva, de Xambioá, Tocantins, e sua vizinha bruxa feiticeira Francisca, que foi recrutada para bancar também rituais de morte contra minha avó e contra minha prima. Minha prima foi roubada depois da morte por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. O dinheiro que havia na conta dela era fruto de um ganho na loteria, que foi usado por essas pessoas para recrutar laranjas de dentro e fora da UFNT, para formar uma rede de crime organizado e prostituição. A parte principal desse negócio era que as pessoas recrutadas como laranjas tinham que bancar rituais de morte e destruição contra os alvos escolhidos. Em trocas, elas receberiam um valor X em dinheiro, bens materiais, terras, pontos comerciais, favores, cargos, vantagens, facilidades, entre outros. Dr. Afonso de Araguaína, filho de Dona Janepe, a mãe e a sobrinha da professora Alessandra Mara de Assis de São Paulo, foram vítimas dessas pessoas. Ao todo foram 6 vítimas, cujas mortes geraram lucro para o trio e seus laranjas. A vítima, eu, autora dessa denúncia, seria a 7ª vítima, pois o trio queria roubar 50 mil reais que eu tinha na minha conta, dinheiro que eu tive que gastar fugindo dessas pessoas. 6 pessoas foram mortas pelo método de implantação ilegal de pontos de escuta na cama e rastreadores nos objetos pessoais e veículos. Somente Beatriz, funcionária da UFNT, grávida de Ayrton Siben, foi morta pelo método convencional direto, assassinada. Depois que essas pessoas foram mortas, os 3 tiveram acesso fácil aos corpos, antes das famílias construírem os túmulos. Partes desses corpos, como braços e pernas, foram desmembrados e levados para o solo do campus da UFNT EMVZ de Araguaína, onde eram executados rituais de necromancia e depois enterrados lá mesmo por Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, Ayrton Siben, Tatiane Freitas e Geovana Pereira de Farias, esposa de Ayrton. A perseguição contra mim por essas pessoas foi usada como desculpa e apenas como uma carta coringa para que elas cometessem outros crimes, como roubos, estelionatos, invasão de domicílios, sistemas de monitoramento e segurança de casas, empresas,
implantação ilegal de pontos de escuta e rastreadores nos locais e objetos pessoais das pessoas que eles escolhiam para causar mortes espirituais e lucrar com elas, através dos roubos cometidos pelas invasões dos dispositivos. O real interesse dessas pessoas em relação a mim eram os contatos da minha mãe, que trabalhava em casa como podóloga, atendendo pessoas ricas, importantes e influentes da cidade de Araguaína, Tocantins. Os próximos alvos dessas pessoas seriam o pai da minha filha, Rodrigo Coelho Júnior, e o pai dele, Dr. Celso Sintra e seu filho, Dr. Leonardo, Lucimar da Valtra Comagril, Senhor Mário, produtor rural, Senhora Iracema, do cartório de notas, Dona Janepe, mãe do falecido Dr. Afonso, prefeito de Palmeirantes, Tocantins, prefeita de Xambioá, Tocantins, e a fábrica Votorantim Cimentos, unidade de Xambioá, Tocantins, que já estava sendo espionada e roubada por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, com dispositivos que foram implantados por Ulisses Saraiva da Silva. Segundo Dalton Ferreira, o mago ocultista, Dr. Celso teve celular invadido pela equipe que presta serviço para Ayrton, André e Elisa. Eles tinham acesso livre às contas bancárias, redes sociais, informações pessoais. E Isaías, a pedido dos mesmos, teria colocado o rastreador no veículo dele. Já Dr. Leonardo, filho de Dr. Celso, além de ter os celulares invadidos, rastreadores implantados no carro para saberem a hora que ele saía e voltava, também teve sua casa invadida por Isaías e Ulisses, que colocaram pontos de escuta na cama. Dona Janepe teve o celular invadido e os acusados tiveram acesso livre às contas bancárias, redes sociais e informações pessoais. Pontos de escuta também foram colocados na cama dela e rastreadores implantados no veículo. Todos esses dispositivos foram entregues por Ayrton Siben para Tatiane Freitas, nora de Dona Janepe, e colocados por ela a pedido dele. Tatiane foi recrutada pelos três para fazer parte da rede de crime organizado e prostituição, bancando rituais de morte e também para lucrar através dessas mortes. Ela teria lucrado com a morte do marido, Dr. Afonso, além da herança que ele já tinha deixado para ela e para os filhos. Com a morte de Dona Janepe, a sogra, ela lucraria ainda mais. Lucimar, empresária, dona da Valtra Comagril, teve os celulares invadidos e rastreadores implantados no veículo. Senhor Mário, produtor rural, teve o celular invadido e rastreador implantado no seu veículo. Dona Iracema também teve o celular invadido e rastreador implantado no carro. Todos esses alvos vítimas que foram aqui citados tiveram dispositivos espiões implantados em suas residências. Todos esses alvos vítimas que foram aqui citados tiveram dispositivos espiões implantados em suas residências por Isaías Borges de Souza. A prefeita de Xambioá, Patrícia Evelino, teve o celular invadido e a casa invadida para a implantação de pontos de escuta na cama e rastreador no veículo por Ulisses e Isaías. O prefeito de Palmeirantes, Tocantins, teve os celulares invadidos, rastreadores implantados no veículo e o domicílio invadido para que os pontos de escuta fossem implantados na cama dele por Isaías com a ajuda de Lourença, esposa do meu pai, João Batista Clementino Souza. Além dessa rede de crime organizado, uma rede de prostituição foi formada de modo paralelo pelo reitor da universidade, Ayrton Siben, em que as mulheres professoras e também professores da UFNT, que foram laranjas do negócio, se prostituíam com o reitor Ayrton Siben e entre eles e as pessoas de fora da UFNT. Em troca, eles recebiam valor em dinheiro, casas, carros, pontos comerciais, terras, cargos, além de outras vantagens e facilidades que eram oferecidas por ele.
para que essas mulheres o servissem sexualmente. As pessoas, professores e professoras da UFNT, que fizeram parte da rede de prostituição formada pelo reitor Ayrton Siben e pelas duas professoras Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar. E também os outros braços direitos são Miliane Moreira Cardoso Vieira, coordenadora do curso de letras da UFNT Araguaína Tocantins. Juliane Malísia, psicóloga, ex-namorada do advogado Marlon Marques. Tatiane Freitas, pastora, viúva de Dr. Afonso, da Clínica Viva. Lia Testa, professora da UFNT. Marcele Diana Helfstein Alberice da Rocha, professora da UFNT. Também funcionária da EBC. Camila Feitosa de Nogueira, vulgo Edinaele Araújo, namorada de Marcos Cardoso Freitas, garota de programa. Edinalia Araújo, garota de programa, irmã de Camila. Ludmila Silva, esposa de Luiz Alves, escritor e assessor político. Marinês dos Santos, gerente do supermercado Paraíso. Maria Raquel, esposa de Erivelton Reis. Tânia da Silva Borges, esposa de Ulisses Saraiva da Silva. Larissa Rabelo de Carvalho, vulgo Aline Silveira, garota de programa. Luciana Lopes da Silva, comerciante de Xambioá, Tocantins. Lorença, esposa do meu pai. João Batista Clementino Souza. Janiqueila Carvalho, funcionária municipal de Xambioá, Tocantins. Fernanda Erasmo de Macedo, falsa inquilina. Mariana, da equipe de TI Anjo Guardião Investigações. E Lila, uma falsa hippie de Alto Paraíso de Goiás. Minha vida de lá para cá está paralisada. Estudos, trabalho, vida social e projetos. Me isolaram da minha família através de intrigas que eram feitas pela clonagem dos contatos que eu tinha e também para recrutar pessoas próximas, conhecidas e da minha própria família como laranjas. Me sinto como se todas as áreas da minha vida, inclusive a minha liberdade e a minha privacidade, tivessem sido vendidas pelas autoridades policiais do Brasil para essas 3 pessoas e para as que foram recrutadas como laranjas por elas, com o objetivo de fornecerem dinheiro para bancarem a minha morte espiritual e material e também a de pessoas da minha família. Gostaria de pedir que a comunidade ocultista do Brasil, de um modo geral, se manifestasse, porque foram muitos bruxos e magos de várias vertentes espirituais que trabalharam para Ayrton Siben, o reitor da UFNT, e as 2 professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Eles faziam rituais de morte e destruição através dos pontos de escutas que foram instalados nas minhas casas e nos meus objetos pessoais e também das outras vítimas que vieram a óbito. Gostaria de fazer um apelo aos órgãos de defesa nacional e internacional de direitos humanos e da mulher, para que me ajudem a sair do Brasil, pois não me sinto segura em lugar nenhum do país, e muito menos com os meus direitos como cidadã e pagadora de impostos respeitados e garantidos. Além disso, tive a minha entrada na Universidade Federal do Norte do Tocantins proibida pelo reitor Ayrton Siben, o chefe da rede de crime organizado e prostituição que se formou através da morte e do roubo milionário da minha prima Márcia de Souza Trindade. Nessa universidade, eu me dediquei como aluna com excelência no curso em que eu estudava, e meu único objetivo na universidade era vencer através dos estudos e da educação que o governo oferece como direito aos cidadãos e cidadãs, que são, na verdade, pagadores de impostos. A universidade, que deveria ser lugar de realização de sonhos, projetos de vida, lugar de aprendizado, liberdade de pensamento e expressão, para mim, como cidadã brasileira, tocantinense e araguainense, passou a ser o lugar onde todos os meus sonhos e projetos de vida em relação à carreira acadêmica, universitária, intelectual e à minha própria vida
foram destruídos por essas 3 pessoas e todas as pessoas que se uniram a elas, professores e professoras, e pessoas de dentro, outras pessoas de dentro e de fora também da UFNT, que participaram das invasões e da perseguição material e espiritual contra mim e contra minha família, com o objetivo de me matar espiritualmente e matar também toda a minha família para roubar. Gostaria de agradecer às autoridades da cidade de Professor Jamil, Goiás, que não se venderam para essas pessoas quando elas estiveram lá com propostas criminosas de vantagens financeiras e materiais para me perseguirem e me matarem espiritualmente dentro da cidade. A comunidade católica da cidade de Professor Jamil, Goiás, também que me acolheu. Eu, como cidadã, pude constatar que o cuidado humano da cidade de Professor Jamil, Goiás, em relação à saúde no Brasil está em primeiro lugar. Gostaria de agradecer às pessoas simples, humildes e comuns e mais antigas da cidade de Alto Paraíso de Goiás por terem me acolhido e me ajudado quando eu mais precisei. Esses são outros crimes de Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva, Tatiane Freitas, Giovana Pereira de Farias e o bancário, funcionário do Banco do Brasil Edson Galo, que foram ocultados, que continuam sendo ocultados, velados e encobertos pelas autoridades policiais do Brasil. Desvio de dinheiro da UFNT por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, fato que foi denunciado pela professora Isabel Auler e que foi negado e negligenciado pela Polícia Civil de Araguaína, Tocantins. Roubo de ideias e projetos de pesquisa por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, Marcele Diana Helfstein, Pedro Alberice da Rocha e outros professores da UFNT. Crime cometido através da invasão de dispositivos e e-mails. Uso da equipe de TI da Universidade Federal do Tocantins para prestar serviço criminoso de invasão de dispositivos alheios e monitoramento dos mesmos. Recrutamento de alunos para entrarem para a rede de crime organizado e prostituição como laranjas. Roubo da Votorantim Cimentos, unidade de Xambioá, Tocantins, por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Roubo do Hospital São Lucas, por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, com a participação direta do Dr. Antônio Amâncio Lemos, cirurgião geral, médico clínico. Desvio de dinheiro da EBSE, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, empresa pública de direito privado vinculada ao Ministério da Educação. Estupro de 2 adolescentes indígenas, Carajá, Xambioá, fato denunciado pelas vítimas, que na época foi negado e negligenciado pela Polícia Civil de Araguaína, Tocantins. Relações sexuais com adolescentes indígenas na aldeia Carajá, Xambioá, com o conhecimento e consentimento do professor Francisco Edviges Albuquerque, que ficava responsável por escolher e recrutar as adolescentes para o reitor. Uso do mesmo método tecnológico, pontos de escuta implantados ilegalmente nas casas dos indígenas para causar mortes espirituais e induzir indígenas a cometer suicídio. Ao todo, 13 mortes, entre elas a de 4 crianças. Recrutamento de uma criança de 12 anos por Ulisses Saraiva da Silva para entrar no negócio como laranja e fazer parte da rede de prostituição. Criança que tinha relações sexuais tanto com Ulisses como com Ayrton, Andréa e Elisa. Pedofilia cibernética cometida contra minha filha, que teve pontos de escuta implantados na minha casa, por Isaías Borges de Souza, amando de Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar,
também com a participação de Ulisses Saraiva da Silva. Roubo da aposentadoria da minha avó, por Ayrton Sibem, Elisa Borges de Alcântara Alencar, Edson Galo e Andréa Martins Lameirão Mateus. Falsidade ideológica de 3 pessoas que foram contratadas para morar de aluguel na minha casa e na casa da minha mãe. Empresas de ônibus que foram compradas para impedir o meu direito e a minha liberdade de ir e vir. Viação Catedral de Brasília e Viação Rotas Estrela, Estado do Goiás. Gostaria de fazer um apelo à CAP-CNPq em relação aos crimes cometidos por esses professores que se intitulam, além de professores, pesquisadores, que a CAPES e a CNPq tomem medidas em relação a essas pessoas, porque não são professores, não são pesquisadores, e sim ladrões, estelionatários, invasores da privacidade alheia, entre outros crimes. Gostaria de fazer um apelo ao Conselho Federal de Medicina em relação ao médico, o senhor Antônio Amâncio Lemos, do Hospital São Lucas, e a médica Marcele Diana Helfstein Alberice da Rocha, para que tenham suas carteiras profissionais cassadas, inclusive o seu direito de atuarem como médicos ou como professores ou pesquisadores. Gostaria de fazer um apelo à UNE, a União Nacional dos Estudantes do Brasil, que se manifestem. Gostaria de fazer um apelo à FUNAI também, em relação aos crimes cometidos pelo reitor e pelas 2 professoras com seus braços direitos, Isaías Borges de Souza, e os demais integrantes, com a participação do professor Edviges Albuquerque, na aldeia Carajá, Xambioá. Crimes esses que se tratam de estupro de adolescentes indígenas, que foram negligenciados pela Polícia Civil do estado do Tocantins, e também da cidade onde foi denunciada, Araguaína, Tocantins. O que eu sei como brasileira, com a experiência que eu tive em relação a esses crimes que cometeram comigo, que possivelmente essas pessoas jamais serão punidas, jamais serão responsabilizadas, e que tudo no Brasil acaba como pizza. Não tenho esperança de que meu caso seja solucionado, e muito menos que essas pessoas sejam responsabilizadas. Em relação às leis, o que eu penso? Em relação à implantação ilegal de dispositivos espiões, pontos de escuta, rastreadores e mini-câmeras, deveria ter uma proposta de lei em relação a esse tipo de crime, porque existe uma lei que fala disso em relação às autoridades como políticos, mas não existe uma lei que trata disso em relação a dispositivos espiões, em relação aos brasileiros, às pessoas comuns. E também o cuidado em relação a crimes cibernéticos de pedofilia contra crianças e adolescentes. Que deveria haver mais delegacias, equipe técnica, suporte e equipamento tecnológico disponível em relação à repressão de crimes cibernéticos no Brasil.